A Executiva Nacional do MDB se reuniu hoje em Brasília e lançou Simone Tebet, senadora, pré-candidata à presidência da República. Ela já foi deputada estadual, foi prefeita novamente, foi vice-governadora, é senadora, é líder da bancada feminina no Senado e agora vai começar uma campanha à presidência da República. Senadora, o MDB, seu partido historicamente sempre foi seu partido, ele nem sempre disputou a presidência da República. Muitas vezes ele preferiu ser partido pivô, né, na coalizão. E às vezes que ele disputou, ele não se desempenhou muito bem, não teve grande votação. Por que que a senhora decidiu fazer uma coisa diferente do que historicamente o partido faz? Bom, Miriam, primeiro, boa noite a todos os assinantes da Globo News. Agradeço a oportunidade de estar conversando com você e dando essa entrevista. É preciso entender o que é o MDB e qual é o papel dele numa democracia como o Brasil. As democracias no mundo comprovam que elas só são fortes quando ela tem um grande partido de centro. Aquele partido que no momento mais difícil consegue dialogar mais à esquerda, mais à direita, para construir consensos. E o MDB foi isso, desde a redemocratização, quando os partidos foram fechados, ele abrigou todas as correntes ideológicas e a história nós conhecemos qual é. De lá para cá, o MDB se sentiu como municipalista que é, o MDB sempre preza pelo chão, por estar em contato com o cidadão, do mais humilde ao mais letrado, em cada rincão do Brasil, ele optou exatamente por ser aquele partido do município. Tanto que todas as últimas eleições, nós somos o partido que tem mais prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, que, portanto, temos aquela capilaridade. Então, nesse momento de transição democrática, no momento de estabilidade da democracia, o MDB fez uma opção de estar sempre apoiando como maior partido. Nós sempre tivemos a maior bancada no Senado Federal e uma grande bancada na Câmara para dar estabilidade institucional e política para que o presidente da República, seja ele de qual partido fosse, pudesse desempenhar bem o seu mandato e fazer aquilo que nós todos esperamos de um presidente da República, né? Olhar pelas pessoas, por todos, gerar desenvolvimento, qualidade de vida, oportunidade de emprego, de trabalho, de renda, enfim, prestar os serviços públicos de qualidade para a sociedade. O que aconteceu de lá para cá, que é a pergunta que você me fez? O que aconteceu é que agora nós sentimos, de novo, diante de tantos retrocessos nos direitos humanos, ataque às minorias, ao pensamento crítico, à imprensa, à oposição, ameaças às instituições democráticas, que sim, elas foram e são ameaçadas todos os dias, da forma mais perniciosa possível, porque ela é silenciosa. Quando você percebe, você já teve o deterioramento dessas instituições. O Brasil percebeu que não dava mais para ficar calado. O MDB tomou uma posição de mudança radical. Primeiro, se tornou um partido independente. Segundo, nomeou e elegeu um presidente novo que pudesse fazer a ponte entre o passado e o futuro, unir os caciques, aqueles que têm experiência, que têm muito a nos ensinar com aqueles que estão chegando, e principalmente rompeu exatamente com isso tudo que nós não concordamos, se lançando uma candidatura própria à presidência do Senado e uma candidatura própria à presidência da Câmara. A partir daí, nós não podemos abandonar o barco no meio do caminho. Não tinha outra alternativa. Nós não temos outra alternativa. O campo democrático não tem outra alternativa. É preciso dar uma opção, uma alternativa ao povo brasileiro. Nem olharmos para trás, darmos a opção, nem ficarmos com o presente, darmos uma opção de candidatos que projetem o país para o futuro. A senhora falou várias vezes no discurso sobre a questão democrática e o MDB nasceu exatamente dessa luta pela democracia, na sua origem. Nesse momento, a senhora acha que a democracia no Brasil está sob ataque? O tempo todo. E como eu disse, ela é silenciosa, então é difícil você convencer aquele cidadão que está lá no dia a dia trabalhando, que não tem tempo de se inteirar com a política, ou mesmo um jovem que ainda não sabe ou não viveu o tempo da ditadura, da exceção, da restrição de liberdades públicas. Você não consegue mostrar o perigo que é a reeleição do atual presidente da República. Por quê? Porque é exatamente isso. As instituições vão sendo atacadas através de redes sociais, através de fake news, através de uma narrativa equivocada e mentirosa, na fala da autoridade máxima do país.
Então, como é que você, ou cidadão, ou vereador, você como jornalista, consegue convencer aquele trabalhador, aquela dona de casa, de que aquilo que está sendo falado não é verdade? E aos poucos ele vai deteriorando. Ele coloca em xeque a credibilidade, atacando a própria imprensa, que é fundamental para a democracia, a oposição, ele nega a ciência, ele nega a tecnologia. Nós vivenciamos agora recentemente. Tem maior exemplo de um governo equivocado quanto esse que aí está no momento que nós mais precisamos do Brasil? Eu falo numa única frase algo que me deixa muito triste. No momento em que o Brasil mais precisou de um governo forte, acolhedor, que protegesse, que salvasse, nós estávamos diante da tempestade perfeita de ter um total desgoverno. O governo que aí está não conhece o Brasil, não conhece as nossas mazelas, não conhece a nossa desigualdade social, não conhece as nossas riquezas, porque também estimula que se deprede a nossa biodiversidade. E o que é mais grave, como negacionista que ele tenta reescrever a história, então tenta colocar para toda uma geração que a forma correta é justamente a forma que nós combatemos a vida inteira. Então é muito difícil esse tipo de combate, mas é um combate em que o MDB tem experiência, os partidos democráticos têm experiência, e nós todos provamos que nós estamos de plantidão, somos soldados, todos nós, da democracia, porque sem ela nós não temos liberdade, sem ela nós não temos igualdade de oportunidade, sem ela nós não podemos avançar em políticas públicas tão necessárias para a população brasileira. Senadora, a senhora é a única mulher até agora nessa corrida à presidência, e quando várias pessoas levantaram a hipótese de que a candidatura era apenas para se posicionar, para ser vice numa outra chapa, o deputado Baleia Rossi, presidente do partido, disse que era preconceito. A senhora sente assim? Bom, eu só posso dizer que eu não tenho plano B. O MDB não tem plano B, pelo menos não comigo. Porque quando me chamaram para ser pré-candidata, isso já tem um ano que eles tentam conversar, eu confesso que fiquei surpresa, afinal nós temos tantos grandes homens e mulheres públicas dentro do partido, e nós viemos conversando desde então. Nós sentimos que havia um clamor da base. Essa é uma candidatura diferente, porque é um clamor dos municípios, né? Dos homens e mulheres do MDB, dos seus núcleos todos, o MDB Mulher, MDB Juventude, MDB Diversidade, MDB Trabalhista, MDB Socioambiental, MDB Afro. Então ele veio dali, veio dos vereadores, veio mesmo dos deputados. Então, quando veio esse convite, eu relutei muito. Uma das razões porque eu acabei aceitando, para saber, primeiro, que eu sou a única mulher candidata, no momento de tantas incertezas, tantas dores, tanta fome, é preciso a voz de uma mulher falando daquilo que importa, que é da nossa gente. Ele me fez o convite e nós deixamos muito claro, eu sou pré-candidata à presidência da República. Não coloquei condição de ser plano de ser vice e nem ele colocou na mesa a possibilidade do fato de ser vice. Até porque eu acho que o evento de hoje mostrou a capilaridade, a capacidade de mobilização do MDB. O MDB tem história, o MDB tem projeto de governo, já ajudou a governar, já governou bem e agora tem essa preocupação com o futuro. Não há porquê nós falarmos de vice-candidatura nesse momento. É exatamente por causa dessa capilaridade do MDB, ele tem capilaridade, é o partido mais municipalista, como a senhora disse, de fato os dados estão aí, o tamanho, a história, é por isso que sempre se pergunta por que ele não tem um bom desempenho quando ele candidata, as poucas vezes que ele se candidatou a presidente. E é porque o partido talvez seja muito dividido. Como é que a senhora pensa em unificar um partido tão dividido? Inclusive, tem grupos do partido que estão com o presidente Bolsonaro. E é natural, o maior partido do Brasil, e que sempre pregou a pluralidade, não pode agora querer ter a convergência em cima de um único nome. Mas pretende costurar essa união? Mas é natural, vai ser natural. Nós vamos estar em todos os palanques regionais. Uma candidatura à presidência da República por um partido é uma candidatura também regionalizada. Nós queremos fazer o maior número de deputados estaduais, de deputados federais, de governadores, de senadores da República. Então nós vamos estar conversando com a rua. O nosso bloco vai para a rua,
Nós vamos conversar com lideranças, essas lideranças municipais, as lideranças regionais, porque as lideranças nacionais vêm naturalmente. Eu acredito na unidade do partido, porque o momento que o Brasil vive não aceita que as nossas divergências sejam maiores que as nossas convergências, e não são. Eu acho que é uma questão de tempo para que os demais companheiros se somem a esse projeto. A senhora disse lá na entrevista que não será o primeiro nome o economista, como naturalmente acontece nas campanhas, dizer, olha, meu economista é tal, né? Para se dizer alguma coisa para onde vai. A senhora se definiu como liberal moderada, mas disse que não diria, não começaria daí a escolha de um economista. Por que não, já que estamos numa crise econômica? Por que não? Porque, primeiro, é fundamental nós termos um planejamento. Nós estamos numa crise econômica exatamente porque o governo perdeu o rumo, perdeu o norte, não sabe para onde vai, não sabe quais são as prioridades, não tem um plano nacional de desenvolvimento, não tem um plano regional de desenvolvimento, aplica o pouco dinheiro que tem de forma equivocada, no sentido de poder comprar votos para poder aprovar projetos também equivocados. Tudo que tenta aprovar, ele sempre vem de forma exagerada a impedir que mesmo liberais como eu possam votar. Não tem reformas estruturantes para o país, porque não dá para falar que essa reforma administrativa ou mesmo a reforma tributária que o governo queria era uma reforma. No fundo, aquela reforma fatiada, ela foi fatiada porque a quarta fase, última fase, era a fase que não passava no Congresso Nacional, que compensaria todas as benesses que ele faria aqui. Qual era essa quarta fase? Criar um imposto para todos os brasileiros, um imposto digital, que é a CPMF disfarçada de batom. Então, um governo que não tem planejamento, ou mesmo uma candidatura que não apresenta ao país um plano para sair dessa crise, a meu ver, é uma candidatura que já nasce equivocada. No meu caso, eu não estou aqui para criticar nenhum pré-candidato, mas no meu caso, seja o mercado, seja o capital, seja o investidor brasileiro ou estrangeiro, ele não precisa ter dúvida em relação ao meu posicionamento na economia. A minha história fala por mim. Quando eu fui prefeita, quando eu fui 2 vezes, eu reorganizei as finanças para poder investir. Eu fiz primeiro o dever de casa. Eu não canso de dizer que a nossa finalidade maior é responsabilidade social, oportunidade de igualdade para todos. Matar a fome, eu acho inadmissível uma criança dormir com fome no Brasil sendo um país tão rico. Agora, essa responsabilidade social, que é o fim, ela depende de um meio, que é a responsabilidade fiscal. As âncoras fiscais, eu votei favorável. A reforma da Previdência, eu era presidente da CCJ. Eu, o senador Tasso Gereissati, porque o governo não quis se envolver nisso, nós redigimos, nós mudamos ali na última hora para poder aprovar. Estive presente na votação das outras reformas, do teto de gasto, da reforma administrativa, trabalhista, da reforma do ensino médio. Então, eu não preciso necessariamente apresentar nesse momento um economista, porque a minha história fala por mim. Por que eu sou moderada, Miriam? Porque eu acho que assim, essa vontade de fazer um liberalismo absoluto é que impede a gente de avançar. Eu brincaria dizendo o seguinte, a nossa vontade de voar, não vamos deixar que a nossa vontade de voar nos impeça de caminhar. E às vezes a gente vê projetos difíceis de serem aprovados, porque se quis fazer absolutamente tudo de uma hora para outra. Então, eu acho que o principal é termos uma equipe que planeje quais são as políticas públicas essenciais para o Brasil. A partir daí, vamos falar de economia. Como nós vamos fazer para conseguir investir? E não é só com investimento público. Nós temos que falar de investimento com parcerias público-privadas, obviamente, e fundamental, um ambiente seguro, juridicamente falando, socialmente falando, ambientalmente falando, para atrair capital estrangeiro e capital nacional. Eles são os nossos parceiros. Tem uma dificuldade no MDB, que é uma parte do MDB é do agronegócio, o agronegócio mais tradicional, que tem propostas de políticas que são lesivas ao meio ambiente. Por outro lado, seu estado, o Mato Grosso do Sul, é um estado muito vulnerável, porque tem um bioma muito vulnerável, que é o Pantanal. Como conduzir essa questão ambiental no Brasil, mantendo o desenvolvimento, mantendo todos os projetos de desenvolvimento que o país queira? Miriam, eu acho que, primeiro, um país que tem a solução para o problema climático, ambiental, para o mundo como o nosso, não pode deixar de ser protagonista dessa história. Então, o próximo presidente da República, a próxima presidente da República, tem que chamar as rédeas dessa questão.
Se nós temos a solução para dar para o mundo, nós temos que entrar nessa discussão garantindo primeiro que a Amazônia Legal é nossa, que a nossa biodiversidade ela é pela soberania nacional do povo brasileiro, mas que nós sabemos que isso traz por trás uma grande responsabilidade. A responsabilidade de preservar, que não necessariamente significa não colocar o pé do homem. Aliás, é o pé do homem que faz com que a gente possa proteger e protegeu durante séculos. Eu dou um exemplo muito simples com o Pantanal. Meu primeiro mandato, fui deputada estadual. Eu impedi usinas de álcool serem implantadas no Pantanal. E nós só conseguimos isso porque ali tinha o pé do homem pantaneiro. Ali eles sabiam conviver o boi com a pecuária. Então, acho que esse é o primeiro, com o Pantanal, acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é falarmos que nós temos um país com responsabilidade ambiental, até para atrairmos financiamento internacional para protegermos aquilo que precisamos proteger. Agora temos que ser firmes e temos que ser duros até para defender o agronegócio sério. Eu venho de um agronegócio sério, acredito que a maioria mais do que absoluta do agronegócio é sério, sustentável, está inovando com tecnologias para diminuir, por exemplo, o gás metano, e tudo isso tem que ser exposto para a população. O que nós temos que acabar é com a narrativa falsa em relação a esse assunto. Eu estou entrevistando a senadora Simone Tebet, que hoje foi lançada candidata à presidência da República pelo MDB, e essa é a primeira entrevista que ela está concedendo. Senadora, no lançamento, falou-se muito de diversidade. A pessoa que apresentava era uma mulher negra, muitas mulheres falaram, né? Mas, na verdade, a política é muito masculina, né? Dominada por homens brancos. Como é que o MDB vai fazer para transformar esse discurso da diversidade em realidade? Primeiro que isso passa realmente pelo Congresso Nacional. E, infelizmente, se nós temos hoje no poder a maioria esmagadora de homens, é muito difícil a gente alcançar espaços de poder sem mudar a legislação que, de alguma forma, dê visibilidade à mulher. Eu acho que a gente poderia dividir em 3 grandes momentos da história da mulher na vida pública, na exposição fora de casa. Primeiro, com as sufragistas, quando pudemos votar e ser votadas. Ali nós passamos a ter visibilidade pública. Segundo, no caso, estou falando agora do Brasil, nós tivemos um momento depois da Constituição, com a bancada do Batom em 95, garantindo 30% de candidaturas de mulheres. Mas eu fui, dessa época, eu empacotava santinhos e alguns brindes para as mulheres e os homens saíam com cheques poupudos. Da regional do meu partido era assim com todos os partidos, porque havia uma disparidade de armas. O que nós conseguimos recentemente, que é o que eu chamo de terceiro momento, depois de muito tempo, só agora, na última eleição de 2018, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral fizeram as vezes do Congresso Nacional. Legislaram corretamente, porque interpretaram a lei dizendo o seguinte: se nós somos 30% de mulheres, nós temos que ter 30% de tempo de rádio, 30% de televisão, porque quem não é visto não se apresenta, e 30% do fundo partidário eleitoral. Com isso, nós aumentamos em quase 50% o número de deputadas federais numa única eleição. Mas você tem toda a razão. Nós temos um senador negro. Nós temos pouquíssimas deputadas federais e deputadas estaduais negras. Se a mulher já é a minoria da minoria, imagina a mulher negra. Então, por que eu falo que passa pelo legislativo? Uma das saídas, eu fui relatora de uma PEC, e já foi aprovada e promulgada, que estabelece o seguinte: o partido que eleger mulheres ou negros, homens ou mulheres negros, não importa, terá o dobro de fundo para estimular o partido a procurar mulheres que tenham trabalho, serviços prestados, que não sirvam de laranja. E nós temos tantas mulheres no chão das fábricas, no comércio, chefes de empresas, dentro das salas de aula, nos postos de saúde, no jornalismo. Nós temos mulheres brilhantes. Hoje nós tivemos ali a fala da secretária de Cultura da capital de São Paulo, a Aline, que dá gosto de ver ela falar. Fala com uma fluidez, com uma competência, com uma capacidade, e principalmente como alguém que veio lá do chão, lá de uma comunidade pobre e sabe a realidade do Brasil. Então, assim, eu tenho muita esperança que essa alteração já sirva. E, obviamente, o MDB sempre foi o partido da diversidade. O MDB no poder jamais vai abrir mão de políticas públicas voltadas para as minorias como um todo. No seu discurso, a senhora falou de improviso, sem papel.
E por que se tomou? É porque é um momento, emoção forte, né? Todo mundo ali estava cheio de gente e tal. Por que se tomou essa decisão de falar de improviso e não por escrito? Primeiro porque eu não sabia que estava ao vivo em todas as televisões. Então, se eu soubesse, eu acho que eu não teria tomado essa decisão. Porque eu nasci dentro do MDB. Quando eu tinha 5 anos, meu pai foi prefeito, não parou, ele faleceu, eu entrei e ele faleceu. Então, eu falo assim, a minha vida sempre foi pública e sempre dentro do MDB. Eu conheço a história do MDB, eu conheço os companheiros do MDB, mas eu conheço principalmente assim, o projeto do partido. Eu englobo tudo com uma palavra que as pessoas não andam falando mais, mas que é tão bonita pela sua representatividade e ela tem uma significância que não nos podemos jamais esquecer. O MDB sempre teve a bandeira da justiça social. A justiça social resume tudo que nós queremos para o país. Um país que dê oportunidade para o filho do pobre ter o mesmo acesso ao ensino de qualidade que o filho do rico. Isso significa, sim, como eu disse, valorização dos professores, investir em ciência e tecnologia, em computadores, em internet. Eu comentei na hora, saiu isso, que inclusão digital tem que ser um direito fundamental de cada brasileiro, tem que estar na Constituição. Porque a partir daí a gente cria políticas públicas para isso. Então o MDB teve e sempre teve essa causa da justiça social. É muito fácil falar quando se está em casa. E no mais eu sempre falei, eu aprendi com meu pai sempre falava, fale com o coração, que você não vai errar. Então foi isso, eu queria falar dentro da minha casa, para o MDB, o que eu penso de Brasil, o que nós precisamos fazer para salvar o Brasil desse desgoverno que aí está. Senadora, o nome do seu pai foi falado várias vezes aqui, até pelos mais velhos, né? O senador Rames Tebet foi uma pessoa do MDB histórico, ele é ali da raiz do MDB, né? E pela luta pela democracia. Hoje é um momento muito forte na sua carreira, na sua vida, por esse lançamento. O que será que ele diria nesse momento, como conselho? Tão difícil dizer isso sem me emocionar, porque se eu faço política é por causa dele, de homens públicos como ele. Mas ele diria sem dúvida nenhuma, salve o Brasil. Quando ele dissesse, eu diria isso para mim, ele estaria obviamente que se dirigindo a todos os democratas, sejam do MDB ou fora dele, porque nós temos que fazer um pacto a favor do Brasil. Não é partido aqui que fala mais alto, o que fala mais alto é a dor das pessoas. Não é possível a gente retroceder 20 anos. Eu entrei na vida pública faz 20 anos. Eu não posso sair da vida pública do mesmo jeito que comecei, com retrocesso nos direitos humanos, com as pessoas passando fome, com as pessoas desempregadas, a classe média empobrecida, o preço em fruto desse desgoverno que aconteceu. Nós criamos tanta insegurança para a sociedade brasileira, para o mercado, para quem investe, seja nacional ou estrangeiro, que a primeira coisa que começou a acontecer, a bolsa caiu, o dólar subiu, tudo no Brasil é dolarizado, do preço do gás de cozinha, passando pelo combustível, pela cesta básica, porque importamos arroz. Então, tudo isso veio por conta, obviamente, da pandemia, nós não podemos esquecer dela, mas outros países não tiveram isso. Nós temos hoje inflação, nós temos hoje desigualdade social crescente, nós temos hoje números recordes de desempregados, subempregados, de desalentados, de pessoas passando fome, porque o governo não teve a capacidade sequer de pacificar o Brasil e dar segurança para quem investe. Então ele diria, sem dúvida nenhuma, para todos os democratas, está na hora de salvar o Brasil. Senadora, a CPI fez um grande trabalho exatamente nesse ponto aí que a senhora está falando, da pandemia, do desgoverno que foi na pandemia. E a senhora, especificamente, foi muito aguerrida, conseguiu coisas como até a confissão do deputado Luiz Miranda, de quem é que ele tinha ouvido o presidente falar sobre desvios na saúde. Mas a senhora não teme que acabe morrendo na praia a CPI, pela atuação do Procurador-Geral da República? Miriam, primeiro que eu acho que a CPI fez já o seu dever de casa. A CPI colocou vacina no braço do povo brasileiro. O governo ia atrasar a compra dessas vacinas, nós passaríamos provavelmente de 700, 800 mil pessoas hoje mortas, porque nós demoraríamos ainda mais para comprar vacina. Segundo, eu acho que a CPI mostrou para o Brasil quem é esse governo. Com exceção daqueles radicais e negacionistas, as pessoas e isso as pesquisas mostram, o presidente da República começou a perder a popularidade. E o discurso ficou claro que o que ele diz, ele não faz.
Ele sempre pregou a bandeira da moralidade, da ética, do combate à corrupção. Mas ele sabia e soube que havia um núcleo político, uma parte do núcleo militar, fazendo transações escusas, superfaturando vacinas à custa da dor das pessoas e da morte. Ele teve conhecimento disso através de uma nota fiscal e não tomou providências. De qualquer forma, pode não ter tido ainda impacto na justiça, mas teve impacto eleitoral nesse momento. Eu acho que ele perdeu muito por conta disso. E a justiça será feita em todas as esferas, na justiça comum, na justiça federal e na instância superior. O presidente da República não vai ser eternamente presidente da República. Uma hora ele vai sair do Planalto e ele vai responder na justiça comum ou quando tivermos um outro procurador. Eu temo sim, com esse procurador eu não espero grandes coisas, a não ser se for na base da decisão monocrática ou coletiva do Supremo Tribunal Federal. Senadora, a senhora disse que não queria falar sobre sua opinião sobre os outros candidatos, mas é impossível não ter opinião sobre o ex-presidente Lula, até porque ele governou muito tempo, governou com apoio do MDB, inclusive. Ele é favorito nessa campanha. Eu queria saber a sua opinião sobre ele. Eu acho que o tempo do PT e do presidente Lula já passou. Acho sim que temos grandes legados, mas acho também que ele cometeu um erro que foi talvez a grande razão de ter tido esse processo todo da operação que teve na Justiça. Quando numa reeleição ele se entregou também de alguma forma como faz o atual presidente. Não estou comparando, porque são obviamente personagens diferentes, mas acho que principalmente está na hora de olharmos para frente. O Brasil precisa ter uma oportunidade e é isso que o centro democrático tem que fazer. Nós temos que dar alternativas, porque quem tem o poder é o eleitor. Eu não posso ter como alternativa apenas o passado e tudo que representou de bom e de ruim, ou o presente, por tudo que representa de ruim. É preciso que nós coloquemos os nomes na rua, sem rosto, sem sobrenome, para que o eleitor possa se identificar com um candidato ou outro. É preciso que essa avenida de 50%, 55% que temos aí, seja uma de intenção de votos em outro candidato, se canalize exatamente para um candidato que projete um plano para o país de futuro que seja muito distinto desse presente e que pelo qual o passado já não serve mais. Olha, meu tempo já acabou, por isso que eu peço uma resposta curtinha. A senhora falou contra outsiders, que a gente não é a hora de outsider. Estava se referindo a Sérgio Moro? Não, estava me referindo ao atual presidente da República. Para mim, ele é um outsider, ele é um aventureiro. Por mais tempo que ele tivesse como deputado federal. Outsider? Mas eu não estava me referindo a ele. Eu quero acreditar que ele também faz parte desse centro democrático. Mas sim, também acho que nesse momento é preciso levar em conta experiência administrativa. Não é fácil governar o país vindo de fora. Eu aceitei ser candidata pela experiência que tinha, senão seria a primeira a dizer, não dou conta do recado. Então a experiência administrativa acredito que vai fazer diferença à sociedade que é segurança. Mas eu estava falando do atual presidente da República. Senadora, muito obrigada por essa entrevista. Até o próximo programa.